Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Estou alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, abre as nossas Bíblias, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 33. Livro de Êxodo, capítulo 33. Enquanto os irmãos procuram, até encontrar aqui, eu expresso a minha gratidão a Deus por essa rica e perfeita oportunidade. Eu vim direto de outra igreja, irmão. Estava pregando no círculo de oração agora à tarde. Já vim direto para cá, buscar mais de Deus. E agradeço também a nossa pastora Cláudia, o pastor Jean, por essa oportunidade que tem me concedido ter confiado no nosso ministério que Deus tem nos confiado. Quer pregar a palavra de Deus com grande responsabilidade e temor a Deus acima de tudo. Quem encontrou diz amém. Livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo 15. Versículo 15 está escrito assim. Êxodo 33, versículo 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Amém? Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus Cristo, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, como abrimos a Tua palavra, abre o nosso coração nesse momento, ó Deus, para que nós possamos compreender aquilo que a Tua palavra tem a nos declarar, Pai. Por isso, Senhor, que eu venha desaparecer, que o Senhor possa falar com a Tua igreja, com o Teu povo, no nome de Jesus Cristo. Irmãos, o texto sagrado da palavra de Deus nos refere nesse texto em que ora acabamos de ler. Uma passagem interessante, eu estava lendo, meditando. Acredito que o próprio Deus queria revelar para Moisés muito mais além do que a sua presença. Muito mais além do que a sua face. E eu estava observando, estamos em uma campanha aqui nesse momento, acerca da glória de Deus. A glória da última casa é maior do que a da primeira. E esse texto fala de glória. E uma das passagens, das palavras que se refere glória, significa presença, uma das traduções. Como, por exemplo, se você for observar, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e distante estava da glória, que significa a presença de Deus. Então, uma das traduções da palavra glória significa presença. Só que nesse texto, no capítulo 33, Moisés ele busca mais, muito além do que a presença de Deus, do que a face de Deus. Olha o desejo de Moisés. Primeiro, Moisés, ele tem um encontro com Deus no monte. Moisés, uma certa feita, passa e a sarça está ali queimando. Que mistério é esse? Quando ele se aproxima, de repente uma voz que vem da sarça dizendo: tira a sandália dos seus pés, aonde você está pisando é santo, Moisés. Moisés, depois dessa extraordinária visão que ele teve, ele se aproxima e vê, e de fato a sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. A resistência que tem a palavra de Deus. A partir daí, Deus se revela a Moisés no monte várias vezes.
no capítulo 33, que é o texto que nós lemos, Deus promete dar vitória para o povo de Israel, assim como estava fazendo várias e várias ocasiões. E Deus falou para Moisés: Moisés, sobe e vai para a terra que eu te mostrei, uma terra que mana leite e mel, terra de promessa. E aliás, Moisés, sobe tranquilo, vai ter inimigos, vai ter. Eu vou enviar o anjo que vai adiante de vós. E você vai vencer diante dos seus inimigos, amorreus, jubizeus e todos esses inimigos, você vai prevalecer, porque o anjo vai adiante de vós. Qual era o maior desejo de Moisés nesse momento? O versículo 15 explica isso. Moisés não está satisfeito com o anjo. E olha o que Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ô irmãos, eu oro, pastor Jean, para que Deus levante uma geração que anseia pela presença de Deus, que tenha devoção pela presença de Deus, irmãos. Estava falando hoje na campanha que eu estava ministrando sobre o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a tradução desse Salmo não é nada me faltará, é Ele não me falta. Porque pode me faltar as coisas, o que não pode me faltar é Ele. Ele não me falta. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu quero fazer uma pergunta nesse momento, para que nós possamos refletir, irmãos. Para que nós possamos refletir qual é o seu maior anseio nesse momento. Oh Deus. Qual é o nosso maior anseio nesse momento? Olha para a nossa geração. Anseia tantas coisas, mas não anseia a presença de Deus. O nosso maior anseio tem que ser Deus, irmãos. Quero dizer, ou Deus é tudo na nossa vida, ou Ele não é nada. Não tem meio termo. No livro de Salmo, de número 42, está escrito: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. A sua alma tem essa sede por Deus, essa devoção por Deus. Esse é o primeiro ponto. E é isso que nós temos que pensar, irmãos. O que nós estamos buscando? E o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele explica porque a igreja de Éfeso, desde o capítulo 4 ao capítulo 5, estava com um nível espiritual muito abaixo. No capítulo 2 ele declarou: nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. No capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo disse no livro de Éfeso: tendo perdido toda a sensibilidade. Sabe o que nós temos que buscar, irmãos? A sensibilidade. Ser sensível à voz de Deus. Sabe o que é ser sensível à voz de Deus? Quanto tempo nós não chora na presença de Deus? Temos que buscar essa sensibilidade, esse quebrantamento, que nós só conseguimos encontrar em Deus. E o querer de Moisés, e o maior desejo de Moisés não era anjo. Perceba num culto, irmãos. Eu acredito que avivamento é muito mais que pular e saltar, pastor Jean. Avivamento é muito mais que isso, irmãos. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é uma vida com Deus. E é isso que nós temos que ter. Temos que orar pelo avivamento. Os profetas oraram: Deus, aviva a sua obra no meio dos anos. E nós precisamos orar também por um avivamento.
Mas eu acredito, irmãos, antes do avivamento, primeiro vem o quebrantamento. Há uma promessa, irmãos. Joel capítulo 2, versículo 28. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E olha o texto. Depois disso, depois do quê? Olha o contexto. Deus chamando o povo para o arrependimento. Deus olhou para o povo no capítulo 1 e falaram assim: olha, estou cansado de vocês rasgar suas vestes. Eu quero que vocês rasguem o vosso coração. Volte-se para mim de todo o vosso coração. E depois de Deus falar isso para o povo, Deus disse: depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Porque antes do avivamento vem o quebrantamento. Eu vejo, irmãos, muitas campanhas para buscar o avivamento, mas eu não vejo campanha antes para buscar o arrependimento. Enquanto nós não se convertermos nos nossos maus caminhos, enquanto nós não voltarmos para Deus de todo o nosso coração, não vamos participar de um avivamento. E eu concordo com Leonardo de Ravenhill quando ele disse que o maior motivo de que não temos o avivamento é porque não pagamos o preço por um. Custa caro demais um avivamento, irmãos. Temos que pagar o preço, temos que orar, e a nossa geração não paga o preço para que tenhamos um avivamento. Mas eu acredito que a promessa de Deus, ela se cumpre, irmãos. Como o pastor Jean já falou, Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra. Foi o que ele disse para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Sabe por que você vê isso, Jeremias? Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra do homem pode falhar, mas a de Deus jamais falha, irmãos. E Moisés, não satisfeito com a presença do anjo, disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E como se não bastasse, irmão, preste atenção em um detalhe. Moisés agora, ele faz outra oração nesse mesmo capítulo 33. A oração de Moisés agora é pela face de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que o nosso nível espiritual, ele precisa aumentar. Estamos em uma geração, irmãos, que estamos se contentando com ficar no raso demais. Queremos só aquilo que nos conforte, só queremos ficar no raso, e não é isso que Deus quer da tua igreja. Deus chamou a igreja para ser que nem Ezequiel, mergulhar nas águas ao ponto de submergir as nossas vidas. E Moisés disse: Deus, eu quero ver a tua face. Imagina, irmãos, a face de Deus. Olha a oração do salmista Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa de Deus todos os dias da minha vida. Davi disse: alegrei-me quando me dissermos, vamos à casa do Senhor. Oxalá, irmãos, que a nossa geração se entregue a Deus de corpo, alma e espírito. Eu vi um documentário do pastor e um dos maiores pregadores, considerados príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Ele estava pregando em uma certa cidade pequena para um povoado de pessoas, e ele estava falando essas mesmas palavras. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com o homem que se entrega totalmente a Ele. E no fim daquela mensagem corre um jovem
ao pé do púlpito e começa a orar a Deus, começa a chorar, começa a orar a Deus, para Deus entrar na vida dele, para Deus conduzir a vida dele. Ele se entregou para Deus de toda a sua vida. Essa pessoa era Moody. E foi Moody que disse quando perguntaram para Moody, Moody, o que fazer para acender o fogo na igreja? Ele disse, coloca fogo no altar. O altar tem que estar em fogo. Moody, antes de morrer, salvou mais de 100 mil almas para Cristo. É isso que Deus faz para com a pessoa que se entrega a Ele de corpo, alma e espírito. Agora Moisés. Quando Moisés pediu a face de Deus, para ver a face de Deus, versículo 18, ele vai muito além do que a face de Deus. No capítulo 15, ele diz, se a tua presença não for conosco, ele queria a presença. Ele pediu a face de Deus, no versículo 11. E ele falava com Deus face a face. E como não bastasse ainda Moisés, pastor Jean, ele rogou pela glória de Deus. Oh, irmãos, como é bom nós buscar a Deus sem limites. Moisés, ele não se contentou com a presença, buscou a face, não se contentou com a face. Ele disse, Deus, mostra-me a tua glória. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. E eu acredito, irmãos, que o que Deus tem para fazer nesses últimos dias é coisa extraordinária. E Deus, irmãos, com certeza, eu tenho certeza do que estou falando, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus vai levantar uma geração, irmãos, que busca a Deus de todo o coração, que está interessado não aquilo de que Deus possa dar, mas por aquilo que Deus é, que busca a Deus por aquilo que Deus já fez, que ame a Deus pela sua majestade, que ama a Deus pelo que Ele é de verdade. Não uma geração materialista que nós estamos vivendo. Desculpa-me essa expressão, se você pesquisar, o livro mais que vende é livro de prosperidade, livro de autoajuda. E não é ruim não, irmãos, é bom. Mas o que nós precisamos não é não é autoajuda, é ajuda do alto. O que nós precisamos é buscar a Deus, é se entregar a Deus de todo o nosso coração. Ao ponto de nós ter hábito de orar. É isso que a nossa geração tem que ter, hábito de orar. Jesus, ele ensinou uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu quero dizer que a oração tem que ser um hábito na nossa vida. Tem que ser um hábito, a oração, a leitura da palavra é um hábito que nós temos que ter diário. Por exemplo, levantar, fazer as necessidades diárias. Isso é um hábito que nós temos no nosso dia a dia. A oração tem que ter um hábito todos os dias. Tem que estar na nossa agenda todos os dias. É um alimento diário, irmão, no mundo espiritual. Se eu não se alimentar da palavra de Deus, eu morro. Se eu não buscar a Deus, eu me enfraqueço. Você percebe isso quando alguém deixa de comer arroz, feijão, a comida terrena, a sua carne fica cansada. E se uma pessoa viver tempo sem se alimentar, ela chega a óbito. Cuida do seu espírito. Alimenta o seu espírito. Busca a Deus em oração.
Tem uma frase que eu gosto muito que diz: a distância do problema e a solução é a mesma distância do joelho e o chão. É isso que temos que fazer às vezes. Como certo pensador disse, ore, ore e continue orando até começar a orar de verdade. Pô, irmãos, precisamos orar. Orar é ter prazer de falar com Deus. Assim como nós temos prazer, ter intimidade no nosso relacionamento, temos que ter intimidade com o nosso relacionamento com Deus. Muito mais do que temos com o nosso cônjuge, temos que ter nossa intimidade com Deus. Se entregar a Deus de todo o coração e falar assim: Deus, mostra-me a tua glória. Mata-me, Deus. A nossa geração não quer isso, irmãos. Nossa geração quer oba-oba e Deus quer que nós servimos a Ele. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que temos que fazer. Temos que buscar a Deus num culto como se fosse o último culto da nossa vida. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 23, se não me falha a memória, está escrito que se nós não se arrepender e deixar, nós não encontraremos misericórdia. Porque aquele que se arrepende e deixa, esse encontrará misericórdia. Se coloque de pé. Acredito que não é por muito falar, irmãos. Porque o que Deus pode fazer, Ele faz em fração de segundos. Mas eu peço que você ore nesse momento. Busque a Deus, busque. Como se fosse a última oração da sua vida. Clame a Ele. Como se fosse seu último clamor. Não tenha vergonha da pessoa que está do seu lado. Deus está de braços abertos para renovar a aliança com você. O primeiro interessado na sua vida é Deus. Oh Deus, nesse momento, Pai, nós oramos. Pedimos socorro, Espírito Santo. E nós acreditamos que o Senhor está aqui, Deus, para segurar em nossas mãos. Reconhecemos que somos fracos, mas servimos um Deus forte. Oh Deus, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, toca no nosso coração, toca na nossa juventude. Visita, Deus, a pessoa que está nas suas casas nesse momento, a pessoa que está do lado, a pessoa que está em cima, na frente. Ah, Deus, a cada um que ouve essa oração, que o Senhor possa, Deus, visitar desde as crianças até os jovens, até os adultos, anciões. Derrama a sua glória, Senhor, derrama a tua presença. Nós clamamos, Senhor, porque queremos, Senhor, ter um encontro contigo nessa noite. Nós rogamos por uma geração santa, uma geração que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh Deus, eu acredito, Senhor. Eu acredito, Pai, que por esses dias nós iremos viver coisas extraordinárias. E eu profetizo, Senhor, que aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Oh Deus, queremos Te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. Queremos nos entregar, Senhor, nesse momento, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, queremos Te agradecer. Queremos Te buscar, Senhor, de todo o nosso coração.
no nome de Jesus Cristo, Senhor. E assim agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus por mais esse dia que o Senhor nos deu. Deu chuva. Chuva é bênção, né? Sem chuva, a chuva, a Bíblia diz que ela cumpre um propósito. Sabe qual que é o propósito da chuva? Dar semente ao que semeia e pão ao que come. A Bíblia diz que a chuva cumpre esse propósito. Ela vem por um propósito. Claro que ela faz outras coisas, refresca e etc, etc. Mas ela só tem um propósito. Porque para Deus, uma única coisa é o suficiente. Por isso que ele diz, ó, mulher, uma só coisa é necessária. Não sei, tem até um livro que eu li que é muito bom. É Uma Só Coisa. Muito bom esse livro. E Jesus vai nos ensinar sobre isso. É um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. É uma coisa. Daí a gente quer fazer muitas coisas. Deus está dizendo, não, faz uma. Faz uma, só uma. Resolve, uma só coisa. Que a gente possa voltar para a simplicidade. Tem uns negócios que estão acontecendo que são sinais, como a gente já falou aqui. Eu louvo a Deus, tem várias pessoas que estão sendo tocadas através da internet. É doideira, né? Ontem, 4 pessoas aceitaram a Jesus. 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Ao vivo, assim, nós estávamos conversando. E Deus batizando a pessoa do outro lado. Ela falou, eu não sei, tá vindo uns negócios na minha mente aqui. Tá saindo para fora umas línguas. Eu falei, filha, você está sendo batizado. Porque Deus tá derramando o teu Espírito sobre toda a carne. E tá acontecendo uns negócios muito doidos. Tem um ateu, acho que você vai ver esse vídeo na internet, ele tá lá, ele fala para algumas meninas dizendo, me convence sobre Deus. E aquelas meninas começaram a conversar. De repente, irmão, Deus toma esse homem, ele é batizado na hora e ele começa a profetizar. A profecia, se você vê a profecia, já está espalhando por vários lugares. Depois eu vou ver se eu mando o link no grupo. Que forte. O que Deus usa. Aquele homem não falava, ele não sabia o que ele estava falando. Ele era um ateu. Na hora, Deus batizou. Então Deus está fazendo uns negócios meio estranhos. Sabe, está acontecendo algo em Israel que é um sinal para nós. Israel começou a repadrinhar todo mundo que saiu de Israel. O governo de Israel está pagando a passagem, está dando dinheiro para que se volte a Israel. Agora em Isaías, Deus disse o seguinte, eu trarei os remanescentes e ajuntarei. Isso é profético. Isso não tem a ver com governo, isso tem a ver com reino. Então os sinais estão acontecendo em todo lugar do mundo. O rei está voltando. Então, igreja, se prepare. Porque Deus vai fazer nesses dias, nesses anos ou nesses meses. Como nós somos a geração dos últimos trabalhadores, Deus vai pagar 1 denário. Tem pessoas que trabalhou o dia inteiro, os meses inteiros, Billy Graham, trabalhou a vida. Mas Deus está dizendo, ó, não tem a ver com vocês, nem tem a ver com eles, mas tem a ver com o que eu estou fazendo. Então 1 denário para quem trabalhou 1 hora. Deus vai trazer um aceleramento na nossa vida. Coisas que iam levar anos, está acontecendo em poucos meses. Porque isso tem a ver com aceleramento, sabe por quê? Deus diz assim, ó, se eu não volto, nenhuma carne se salvaria. Ninguém se salvaria. Então Deus está acelerando o processo. Deus está acelerando isso. Isso é nítido. Olha como o ano está passando, nós já estamos no meio 3. Mas não só os dias, mas algo no espírito está sendo acelerado. Pessoas, crianças, jovens. Deus está movendo, irmãos. Alguém não está percebendo, mas Deus está se movendo. Deus está se movendo. Porque muitas vezes a gente só consegue enxergar. Você só vai enxergar. Na verdade, o enxergar é quando você foca. A palavra enxergar é quando você dá foco. Por que não sei se você já percebeu isso. Quando eu fui comprar um carro, meu pai foi comprar um carro, né? E eu vi um carro vinho, meu pai tinha um Corsa vinho. Quando eu saí da agência, tudo que eu vi era carro vinho.
E era o Coça. Porque eu comecei a enxergar o Coça e agora eu começo a enxergar todos os outros. Então muitas vezes você não está enxergando o que Deus está fazendo, você não consegue ver o que Ele está se movimentando na vida de outras pessoas. Mas Deus está se movimentando. E não saia sem a presença dEle. Só se movimente na presença dEle. Nós só sairemos daqui com a tua presença. E Ele disse: Moisés, se você ver minha face, você vai morrer. Moisés disse: eu quero isso. Eu quero isso. Então que a gente não tenha medo. Entre com ousadia. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela vida do nosso irmão e amigo, o Léo, pela sua família, por toda a sua casa, pela vida de cada um que aqui está presente. Que a tua palavra, o teu Espírito possa se mover, pegando-nos por dentro e falando as tuas verdades em nós, Pai. Porque só tu é a verdade, só tu é o caminho e só tu é a vida. Pai, nós clamamos por todas as pessoas que foram alcançadas e que serão alcançadas através da internet, que ouvirão, ó Deus, para que eles não recuem, porque a voz do que clama, a tua voz tem mexido e tem chacoalhado as 4 estações, do norte ao sul, do leste ao oeste. O Senhor tem se movido, ó Deus. E eu creio, ó Pai, nesse movimento das águas. Eu creio, ó Deus. Eu creio, Jesus, sobre tudo isso. Depois nós vamos dar um estudo sobre o movimento de Deus na criação de Gênesis. Deus estava no norte, no sul, no leste e no oeste. Mas a Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia. Sabe o que Deus fez? Deus preenchia todo o universo. Deus saiu para que criasse o vazio. Deus foi para o norte. A Bíblia diz que Deus foi para o norte para que o leste e o oeste ficassem vazio. Ele vai para o norte para criar o vazio. Até o vazio Deus que cria. Então Deus está criando coisas que a gente olha e está dizendo está vazio. Deus está dizendo, não, é eu que estou criando. Então se prepare, porque sempre que Ele cria algo vazio, é que Ele quer preencher. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.